Nuestro Hogar, dirigida por el brasileño Wagner de Assis, rebasó los 3.4 millones de espectadores y recaudó más de 31.5 millones de reales, convirtiéndose así en la segunda película más vista en Brasil en el 2010. Lo novedoso de esta cinta es que se basa en los textos psicografiados de un canalizador de espíritus conocido como Chico Xavier. Esta obra revela los detalles de la vida después de la muerte que le son contados al autor por un espíritu. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? O Chico atravessou a minha vida como eu acho que ele atravessa a vida de várias pessoas ainda até hoje, através de seus livros, né? A obra dele é uma obra ainda a ser plenamente descoberta, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Eu conheci o livro Nosso Lar ainda na década de 80, quando adolescente era muito questionador e muito interessado nas questões metafísicas, existencialistas. Eu tinha muito clara a filosófica pergunta de onde vim, para onde vou, quem eu sou, ou seja, buscando respostas que até hoje eu não as tenho, mas enfim, ou seja, o Chico Xavier não escrevia de sua própria mente, como ele afirmava, aqueles livros, ele psicografava, né? Ele canalizava os livros. E isso também deixava aqueles livros muito interessantes, porque nós estamos falando aí de dois autores, entre aspas, um físico que usou as mãos e uma outra personalidade espiritual que teria gerado aquelas histórias, né? Isso era muito interessante para um adolescente. E foi assim que eu encontrei os livros do Chico Xavier. André! Acorda! Então eu pensei, puxa, nós vivemos um tempo que esse tema ele pode ser trazido novamente à evidência. Esse tema nunca teve fora do cinema, da literatura. Vida após a vida, vida após a morte. Quando os direitos do filme foram cedidos, os direitos do livro foram cedidos, eu tinha em mente três coisas muito claras. Eu queria fazer um filme que não fosse só para os leitores. Eu queria contar uma história que fosse universal. A história de um homem que tem que aprender a amar e ser amado. E nisso a gente tem uma história muito clássica, muito mitológica. É um herói passando por uma jornada de transformação. E fazer o melhor filme possível dentro das condições que nós no Brasil poderíamos encontrar. André, como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Partindo dessa premissa, eu fui buscar pessoas e profissionais, antes de qualquer coisa, que me trouxessem o expertise e o conhecimento para realizar o filme comigo. Eu sabia que era uma grande jornada, não era uma jornada simples. Eu acredito que em cinema simples, fácil e rápido não existem. São palavras que só existem no vocabulário. Nada é simples, nada é fácil. E nada é rápido em cinema. Eu precisava imediatamente conceber uma cidade, e essa cidade ela tinha uma descrição mais ou menos bem delineada no livro. Então eu contratei uma diretora de arte, a gente convidou uma diretora de arte que era arquiteta e já tinha feito trabalhos de reconstrução de cidades, que foi a Lia Renha. Então, de repente, estavam lá na produção do filme, 3 meses antes de começar a pré-produção, 15 arquitetos. Arquitetos concebendo literalmente uma cidade, com programas de concepção de cidade. Se a gente quisesse construir aquela cidade, a gente poderia, porque o trabalho foi feito como uma cidade de fato. Isso, a gente partiu daí. E depois veio o conceito dos efeitos visuais, veio o conceito dos personagens, mas ao mesmo tempo foi tudo meio que fluindo naturalmente. Me desculpe, posso interromper? Oh, claro. De toda forma, eu preciso pesquisar muito mais. Prazer, Emanuel. Prazer, André Luiz. O protagonista, o Renato Prieto, ele veio também de uma forma muito natural.
Eu não queria um ator que fosse muito conhecido do público brasileiro inicialmente. E por que isso? Por algum motivo que eu achava que o livro tinha tanta força e o André Luiz, o personagem principal, também era tão conhecido que isso fazia com que a gente precisasse simplesmente de um ator que entendesse aquilo e casasse com aquele personagem. Não desmerecendo a fama nem nada, era só uma ideia. E quando a gente pensou no Renato Prieto, o Renato tá aí há 25 anos fazendo teatro, fazendo esta temática no teatro, e eu olhava pra ele e falava, puxa, ele tem a quê do personagem, eu acho que ele pode... Fizemos testes e aí aos pouquinhos o personagem foi aparecendo. Mas antes de tudo, era aquela cidade que é uma protagonista da história também, né? A cidade é um personagem importante. O nascer daquela cidade do dia a dia, durante a produção, esse nascer foi muito bacana. A gente foi vendo as pequenas maquetes, os prédios, as ruas, a topografia, o rio. Isso pra gente foi muito emocionante ver isso sendo criado dentro da produção. Depois isso passou para dentro dos computadores e aí a parte de pós-produção ela se encaminhou de dar todo o requinte final que a história precisava, né? Amados, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. O filme eu participei, eu tenho minhas responsabilidades, eu sei do meu trabalho relacionado ao filme, de como eu pude alavancá-lo, mas do meu lado, junto comigo, tem um monte de gente. Não é um filme do Wagner de Assis. É um filme que foi dirigido e escrito pelo Wagner, mas produzido pela Yafa Brits. Teve a direção de arte da Lia Renha, teve a direção de fotografia do Uli Steiger, um diretor internacional com um conhecimento incrível. Teve os atores. Então, esse grupo, eu gosto muito do sentido do time, né? E o sentido, nós somos brasileiros e gostamos de futebol, né? Então, o time tem que estar presente também nesse tipo de obra. Quando eu vejo que alguém está feliz com o resultado do nosso trabalho, para mim é extremamente gratificante. Seja bem-vindo ao